Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, graças a Deus. Hoje mais uma parábola, desejo a vocês um bom aprendizado. Então a parábola do rico insensato está em Lucas, capítulo 12, versículo 16 a 21, certo? É uma parábola até rápida, né? Não é muito longa, mas ela tem um aprendizado, como todas as outras, muito profundo. Então vamos lá. A parábola do rico insensato. E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-se. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para que ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então aqui a gente percebe que nós estamos falando sobre riquezas materiais. A escassez é, vamos dizer assim, algo, o nome já diz, né? Escassez, está faltando. Quando nós somos pessoas escassas, nós somos aquelas pessoas que não conseguimos nem para nós, muito menos para os outros. Esse tipo, né, de pessoa, ou então essa forma de ser, não é boa, não é boa. Deus não gosta desse tipo de pessoas escassas, que não transbordam, que não colocam para fora o seu conhecimento, que não conseguem transmitir aquilo que aprenderam. Então, escassez não quer dizer somente que a pessoa não tem bens, quer dizer que a pessoa não consegue passar adiante, nem tampouco as suas riquezas, muito menos os seus conhecimentos. Então, começando a entender o que significa escassez, né? Vamos falar agora sobre abundância. O que é escasso é porque não tem. E o que é abundante é o contrário. É aquilo que temos, é aquilo que conseguimos juntar, vamos dizer assim. É aquilo que conseguimos preencher, encher, está abundante, está sobrando, né? E como uma coisa é contrária à outra, conhecemos por esta parábola esses contrários. Quando você não tem nem para si nem para o outro. Mas quando você é abundante, para onde vai tudo isso? Já falei em algumas parábolas anteriores que Deus não gosta das pessoas que ficam paradas, que ficam guardando para si, né? Seja conhecimento, seja sabedoria, seja entendimento. Deus gosta das pessoas que transbordam, que colocam para fora o seu conhecimento para ajudar, para salvar outra pessoa, porque Deus gosta de pessoas, certo? Então, nós compreendemos que existe a escassez, a abundância e o transbordo. Passando disso, nós vamos agora analisar a parábola, né? A parábola do rico
insensato. O que é uma pessoa insensata? Uma pessoa insensata é aquela que não consegue trabalhar os seus conhecimentos, a sua vida de forma correta, de forma que não consegue pensar, discernir, entender aquilo que fala, aquilo que vive. Uma pessoa insensata, que não tem razão, que não consegue transpor o seu conhecimento. Então, uma pessoa insensata é aquela que não age corretamente, que não pensa direito, né? Que não fala o que deve ser dito de forma correta. Então, esse senhor, né, rico, diz que ele tinha terras e essas terras produziram abundantemente. Já fazendo uma analogia ao que eu havia explicado, né? Então, se a terra dele produziu abundantemente, estamos aqui tratando de uma pessoa que podemos considerar que ele tinha muito, né? Ele conhecia muitas pessoas, conhecia muitas coisas, ele já tinha vivido muito, já tinha passado por muitas coisas, porém ele estava de boca fechada. Não transbordava aquilo que tinha de conhecimento. Essa é a analogia que nós já estamos fazendo, certo? Porque que nós estamos trabalhando de terra, né? E aí produziu, vamos dizer que ele plantou trigo, que ele plantou milho, seja lá o que ele tenha plantado, deu muito, foi muito produtivo. E ele não sabia onde guardar, porque os silos dele eram muito pequenos. Como mesmo falou ele, né? Que farei agora? Eu não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Muito conhecimento, muita sabedoria, até mesmo muita riqueza, se ela não for trabalhada, produzida, colocada para frente, se você não souber colocá-la em produção, escalonamento, né? Crescimento, então ela fica estacionada mesmo, ela para, ela fica como se tivesse guardada num cofre, parada. E para que serve? Riqueza parada, aqui não estou falando somente de riqueza física, né? Dinheiro, posses. Estamos falando aqui de riquezas no geral. Conhecimento, sabedoria, palavras, né? Experiências, tudo isso é riqueza. Então, se ela está guardada, ela não foi passada adiante, então ela não está cumprindo o que deveria cumprir, ser passada adiante. Ah, mas eu tenho riquezas, eu sou obrigada a dar a minha riqueza. Bem, obrigado você não é, mas se você quiser que outra pessoa seja beneficiada, seja com a sua riqueza física ou com a sua riqueza intelectual, de coração, né? Também, então você tem que passar adiante, você tem que ser generoso, você tem que colocar tudo isso para frente, fazer andar, movimento, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Essa forma de você, analogicamente falando, né? Guardar tudo aquilo que você produziu em suas terras, a sua colheita em silos, ele logo está dizendo, quando nós temos coisas pequenas, estamos acostumados a ficar naquela sensação de segurança, né? A gente não quer crescer, a gente não quer evoluir. Então, os silos pequenos estão bons. Eu estou guardando o suficiente para mim. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós transbordemos, certo? Ele quer que os nossos silos cresçam realmente, para que nós possamos guardar mais e mais, mas não é para ficar guardado, não é para ficar acumulado, é para ser passado adiante. De que adianta? Quanto mais eu coloque coisas dentro desses silos e eles vão ficar lá
sem nenhuma utilidade, sem condições de melhorar a vida de ninguém. Eu vou ficar sentado lá usufruindo de toda a minha riqueza. E o que isso lhe trará de bom, de crescimento? Nada. Acredite, você vai querer transbordar, você vai querer distribuir, você vai querer ajudar. Como é que faz isso? Comece falando do reino de Deus, comece falando que Jesus Cristo é aquele que está sempre ao nosso lado, que quer que nós achemos as pessoas e falemos para elas. Falemos para elas que existe o reino dos céus, que nós precisamos viver hoje tudo aquilo que está escrito na Bíblia, que foi deixado como ensinamento e que nas parábolas foram deixadas como recados importantes, certo? Nós temos a obrigação de ler e passar adiante. Esse é o principal recado dessa parábola, que eu não deixe as coisas guardadas, as coisas ali paradas, sem eu poder fazer com que outras pessoas conheçam, vivenciem isso, a palavra de Deus, né? Então, para isso, eu tenho que passar adiante. Eu tenho que passar para pessoas. Eu tenho que amar as pessoas. E como é que eu faço isso? Transbordando o meu conhecimento para elas, para que elas cresçam também. Não é você crescer sozinho, isso não tem graça. Não é para isso que nós temos todos esses ensinamentos. Não foi para isso que Jesus deixou e foi pregado na cruz por nós. Não. Deus ama pessoas. Ele nos ama. Nós temos que amar as pessoas, certo? Não tenho que guardar toda a minha capacidade nos celeiros. Não, a minha capacidade, ela não serve só para mim. Ela tem que servir para os outros, certo? Essa capacidade, ela tem que transbordar. Eu tenho que ensinar, eu tenho que passar adiante. Não posso guardar essa riqueza só para mim, certo? Transborde aquilo que você tem de conhecimento. Mas quem é que quer saber do meu conhecimento? Quem é que quer saber de parábola? Quem é que quer saber do reino dos céus? Todas as pessoas precisam conhecer. Nós precisamos chamar todas, nós precisamos passar o nosso conhecimento, as nossas palavras de sabedoria para todas as pessoas, certo? Isso não importa. Deus vai abrir o coração de cada um e no momento certo elas vão se sentir tocadas. O meu cérebro, ele costuma me limitar, né? Ele fala, não vai falar isso para ninguém. Para quê? Ninguém quer saber disso. Não é assim que funciona. Deus quer que a gente fale. Ele quer que a gente passe adiante a palavra. Não foi para isso que nós viemos ao mundo. Ele veio, nos deixou muitas benesses, muitas graças. Para isso, a gente tem que transbordar o conhecimento e fazer valer todas essas graças, né? A riqueza, ela não pode ser juntada, acumulada e deixada ali sem uso. Ela vai secar, ela não vai produzir. E isso é muito ruim, você ter algo e não passar adiante por egoísmo, né? Por ego. Depois não vamos nos arrepender de não termos passado adiante o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito profunda. Ela tem que ser absorvida e logo em seguida passada adiante. Não pode ficar parada, né? E a verdadeira riqueza mesmo, se vocês compreendem tudo o que foi dito até hoje sobre as parábolas que eu falei, vocês vão compreender que a verdadeira riqueza mesmo é aquela que nós temos e transbordamos e passamos adiante. Parada, ela não serve para nada. Ela pode matar. Se a minha boca ficar fechada, muitas pessoas que poderiam ter escutado e ter crescido e ter entendido e ter absorvido
todo esse conhecimento, todo esse amor, seu coração vai ficar feliz, alegre, vai fazer uma festa. Então a gente tem que transbordar. Deus não gosta, eu já falei para vocês, Deus não gosta que nós acumulemos o trigo, retenhamos o trigo, Ele não gosta disso. Ele nos deu tanto e nós vamos guardar em nossos celeiros, fechadinhos lá para ninguém ver, para ninguém sentir, para ninguém olhar e colocar adiante. Não é assim que deve ser feito. Então nós estamos aqui para ajudar, para passar adiante, para vivenciarmos essa palavra de forma profunda e não deixar ela parada, não deixar ela acumulada, só guardadinha. Não, nós temos que fazê-la passar adiante, né? E assim, a alma da pessoa vai crescer também, certo? Como ele diz bem aqui, ó. E assim, direi à minha alma, tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-se. Isso é egoísmo. O nome disso é egoísmo. É você ter e não passar adiante o seu conhecimento. É você ter bens e não distribuí-los. Você pode ter bens, você pode ter riquezas, mas o importante é você distribuir, você passar adiante, ajudar o outro. Naquilo que lhe for possível, procure fazê-lo, certo? Porque senão a nossa passagem aqui, ela não vai ser útil, ela não vai ter sido feliz, terá sido em vão, né? Quem poupa riquezas para si mesmo não é rico para com Deus. É o último versículo que diz, né? Quando ele diz que todos os teus bens, então, com quem eles ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, não é que nós não possamos ter riquezas, que nós não possamos vivenciar isso, né? Comprar algumas coisas, vivenciar essa riqueza não é pecado. O pecado é você reter, é você querer só para si. É como se você estivesse dizendo, cansei, eu vou viver só a minha vidinha aqui, eu vou usufruir de tudo e pronto. Não é assim que funciona. Deus gosta, ama as pessoas. Ele quer que cada um cresça e cresça em abundância. Consiga vivenciar essa vida tranquila. Por isso que Ele nos deu tantos bens. Ele nos deu a natureza, Ele nos deu tudo que nela existe. Ele nos deu a nossa vida, nosso corpo, né? Nossa alma, nosso espírito, que abundantemente está em nós. E nós não podemos guardar isso para nós. Se temos essas riquezas todas, nós temos que transbordar, distribuir, passar adiante e não guardá-las. O egoísmo, o ego, ele costuma trabalhar de forma negativa. Então, quando a gente faz o contrário, a gente até sente um alívio na nossa alma, no nosso espírito, porque aquilo não é um vazio. Não é um vazio de dizer eu perdi, eu joguei fora, não tenho mais. Não é isso. É aquele alívio de dever cumprido, de poder fazer a nossa parte. Quando a gente sente isso, é um alívio bom, um alívio assim de dever cumprido, de ter feito aquilo que Deus nos mandou. Então eu desejo que vocês possam conhecer esse sentimento e passá-lo adiante. Esse sentimento de dever cumprido. Quanto mais a gente faz o que é certo, mais a gente se sente completo.
o nosso celeiro jamais vai ficar vazio. Jamais, porque Deus diz que nós, passando adiante, indo dia a dia, fazendo, realizando a palavra dele, cumprindo o que ele nos deixou, ele vai nos dar mais armamento, ele vai nos dar mais riquezas, mais conhecimento, mais discernimento, mais amor, mais completude. Então nunca vai ficar vazio, nunca vai diminuir, ele só tende a crescer. Vamos entender isso como um sinal de cumprimento de dever. Nós estamos aqui como sacerdotes, no sentido de cumprir uma missão. Cumprir a missão que é vivenciar e passar adiante a palavra de Deus, certo? Então, eu desejo a vocês uma excelente noite, que vocês possam descansar bem e amanhã um novo dia, cheios do Espírito Santo, certo? Espero também que vocês curtam, né, o que está sendo dito aqui, compartilhem, né? Está fazendo sentido para vocês? Comentem, falem se vocês estão gostando, se não. E também se inscrevam no canal, para que a gente possa passar adiante essa mensagem. A palavra de Deus é importante. As pessoas precisam conhecê-la. E eu agradeço muito a atenção de vocês. Um abraço e um beijo e até a próxima parábola, hein? Façam valer o seu dia.